Mateus capítulo 7 hoje. Quero ver se consigo falar do capítulo 7 inteiro. Tava lendo, eu falei, caramba, não é tão grande, não precisa dividir em 2 aulas não. Dá pra falar tudo. É aquele que você mandou em... É. Mateus 7. Não julguem e não serão julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A medida com que medirem será usada como medida para vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, mas não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem as suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes a pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, o despedaçarão. Peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam a porta e ela será aberta a vocês. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual homem do meio de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo façam as pessoas o que querem que elas façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos que a encontram. Tenham cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos vocês o reconhecerão. Alguém pode colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, tampouco uma árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos vocês o reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no meu reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está lá nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Portanto, quem ouve as minhas palavras e a pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordam os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu porque estava alicerçada na rocha. No entanto, quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino, porque eles as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Na hora que eu li parecia ser mais rápido. Mas não vou dividir em 2 não. Vou tentar falar tudo em um só. Mas aqui é o final do Sermão do Monte. Então Jesus encerrou aquilo que a gente chama de as leis do reino de Deus. Então, toda a prática, a vida de um cristão corresponde a esses 3 capítulos que Jesus ensina. Então, agora Jesus está dizendo a vida que responde corretamente ao ensino dele. O que é viver a vida como ele quer que viva. Então, depois de Jesus ensinar o caráter do discípulo no capítulo 5, a piedade e a sinceridade e a confiança em Deus no capítulo 6, Jesus agora enfatiza alguns outros pontos. O discernimento espiritual, a responsabilidade pessoal, as decisões que são levadas em consideração a sua eternidade e uma obediência na prática naquilo que ele ensinou nesse sermão inteiro. Então, Mateus 7 é meio que a resposta à pergunta de como viver e discernir e decidir à luz do reino de Deus.
Então não basta ouvir Jesus, é necessário também discernir corretamente o que ele diz, escolher o caminho certo e obedecer tudo o que ele ensinou nesses 3 capítulos. De acordo com o Shedd, que é um teólogo reformado, esse capítulo ele confronta a gente em 4 questões. A primeira é os nossos julgamentos hipócritas. A segunda é a falsa segurança religiosa de que estamos seguindo algum caminho. A terceira são as nossas decisões, que são superficiais. E a quarta é viver uma fé sem prática. Então, toda a estrutura do capítulo ela é bem longa, mas fica bem claro conforme a gente lê o capítulo de forma inteira. Primeiro, Jesus está falando de não julgar hipocritamente. Você não é uma condenação ao julgamento, mas é julgar conforme um discernimento de Deus, julgar conforme as características de Deus, não como as suas próprias. Então, ele está falando, da mesma medida que você está julgando, você será julgado também por Deus. Então, cuidado na hora de julgar. Vê onde está o seu coração primeiro. Tem uma trave no seu olho, tire primeiro. Depois você tira o cisco do olho do irmão. Então, primeiro, olhe para você, olhe para a sua vida. Então, a partir daí, crie um julgamento a partir da vida do irmão. Ele está dizendo sobre o discernimento espiritual, o que é verdadeiro, o que é santo. Então, você agora teve esse discernimento no julgamento, então não julga qualquer coisa. Não gaste o que você quer com os cães, com os porcos. Não gaste tentando ajudar uma pessoa a tirar o cisco do olho desse irmão, sendo que ele não vai te ouvir. Não perca tempo com pessoas que já estão perdidas. Pessoas que não querem mais saber de Deus. Pessoas que se entregou de vez ao pecado dela. Então não jogue pérolas aos porcos, aos cães. Tá? Depois ele vai falar sobre pedir e buscar diante de Deus. Vai falar sobre a regra de ouro, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Os 2 caminhos, a porta estreita e a porta larga. Falando dos falsos profetas, e em seguida ele fala dos falsos discípulos, e aí ele vai falar da casa dos 2 fundamentos, a casa criada na rocha e a casa criada, alicerçada na areia. Isso é mais aprofundado em Lucas capítulo 6, mas a gente ainda vai passar uma coisinha aqui para falar mais ou menos o que seria essa parábola. E depois ele vai dizer sobre a sua própria autoridade, que é alguém que está falando tão profundamente que até aquelas pessoas que estavam ali reconheciam a autoridade de Jesus e falavam, esse cara fala com uma autoridade que nem os mestres da lei têm. Então, as pessoas ao redor reconheciam a autoridade de Jesus. Então, primeiro é não julgar hipocritamente. Mateus capítulo 7, versículo 1 a 5. Então, não julguem para que vocês não sejam julgados. Da maneira que vocês julgarem, vocês serão julgados. Da maneira com que medirem uns aos outros, vocês também serão medidos. Então Jesus aqui ele não está proibindo o discernimento moral sobre o que é certo e o que é errado. E você fala, pô, cara, isso aqui é errado. Então pare de fazer isso. Mas ele condena que você faça isso do momento que você é arrogante, prepotente e pratica a mesma coisa. Não adianta você olhar para o cisco do olho do irmão se você está pior do que o irmão que tem dentro do seu olho está uma trave. Está um ferro atravessando o seu olho. Então tira primeiro o ferro do seu olho, depois você se preocupa com o irmão. Primeiro trate você com Deus os seus pecados, depois você trata os pecados dos outros. É assim que funciona a comunidade, é assim que funciona a comunidade no reino de Deus. A gente, uns aos outros, vão nos afiando como um ferro, mas é porque a gente está sempre se melhorando perante Deus, sempre buscando ser melhor, buscando não resolver os pecados mais internos possíveis. É como se eu chegasse para alguém e falasse, poxa, eu vi aqui que você mentiu. Mano, evita de mentir e tal, começa a julgar o irmão ali por conta da mentira. Olha, isso vai trazer tais consequências e tal, mas no final das contas eu também estou mentindo. Primeiro eu resolvo o meu pecado da mentira, depois eu resolvo o do irmão. Eu tenho que parar de ser hipócrita. Então o problema não é avaliar a situação, mas
é assumir o lugar de juiz sem fazer uma autocrítica, sem olhar para dentro de si. Então, quem ignora os próprios pecados, ele não está apto para corrigir o outro, ele não está apto para julgar o outro irmão. Julgar também sem a misericórdia revela que o coração daquele que só está julgando é um coração dominado, endurecido pela soberba de se achar melhor do que os outros. É por isso que devemos ter cuidado com os julgamentos. Porque muita gente entende isso aqui é tipo, não julgueis. Não julgueis para não ser julgado. Então a gente vive numa cultura de não julgueis para cá, não julgueis para lá. A pessoa tá errando, você fala, pô, você tá errando, a pessoa, não julgueis, irmão. Não pode julgar não, tio. Você tá doido? A Bíblia manda não julgar. Não, a Bíblia manda julgar com discernimento. A Bíblia manda não ser hipócrita na hora do julgamento. Então, antes de confrontar o outro, você deve examinar a si mesmo. E aí, então, partir para um julgamento. E aí, com todo esse contexto, a gente precisa discernir o que é espiritual, o que é santo. Então, Jesus continua falando, não deem o que é sagrado, que é o perdão de vocês, que é a misericórdia de vocês, porque se você está julgando o irmão é porque você tem misericórdia por ele, porque você quer que ele se endireite para entrar com você também no reino dos céus. Não deem o que é sagrado, o que vocês têm como sagrado aos cães. Não se joga pérolas aos porcos. Então Jesus ensina aqui o equilíbrio entre o amor e o discernimento. O evangelho ele não deve ser banalizado e nem tratado com desprezo. Então aquele que trata o evangelho com desprezo, aquela pessoa que está pouco se importando pro pecado dela e vem com esse papinho de não julgueis porque eu quero continuar mantendo o meu pecado, é uma pessoa que você já não deve mais nem confrontar nem falar nada. Você não deve gastar aquilo que é sagrado com esse tipo de pessoa. O coração dela está endurecido. O máximo que você vai fazer é orar e pedir para Deus transformar um coração, porque você não consegue. Agora, quando a gente trata de irmão, sim. Porque irmão em Cristo, ele erra, reconhece o erro também. E agora, sendo nova criatura, tendo um coração transformado por Deus, esse irmão em Cristo, como a gente, tem a possibilidade de falar sim ou não para as coisas. Tem a possibilidade de chegar para o pecado e falar não quero. Ou eu quero. É diferente daquele irmão ou daquela pessoa que simplesmente o coração ainda está endurecido por Deus. Que não quer Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito. Então, por um irmão que já é meu irmão na fé, que sabe o que é Cristo, que tem o coração de Cristo, eu devo confrontá-lo e julgá-lo. Confrontar o pecado, sim. Mas aquele que pouco se importa para quem Deus é, eu não vou gastar muito a minha saliva com ele. Eu vou dobrar o joelho e vou orar para que Deus faça alguma coisa. Porque o discípulo, ele deve saber quando falar e quando se silenciar perante o mundo. E aí Jesus continua. Pedi, batei, buscais. Como é que é? Deixa eu abrir de novo aqui que eu esqueci. Peçam e será dado a vocês. Busquem, vocês encontrarão. Batam a porta e será aberta a vocês. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem busca, encontra. E aquele que bate a porta será aberta. E Jesus fala, pede por seu pai. Pede as coisas para Deus. E aí ele vai continuar o texto. Quanto mais... Ele vai dizer, vocês que são ruins, que não são maus, são pessoas maus, sabem dar coisas boas aos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então Jesus, ele agora começa um ensino sobre perseverança e confiança em Deus. E aqui não é uma repetição vazia de Deus, eu preciso daquilo, preciso daquilo, preciso daquilo, todo dia, daquilo. Mas é uma oração de um convite a uma confiança filial, uma confiança de que você é filho de Deus. É meio que uma continuação daquilo que ele falou no capítulo 6. Jesus, ele não sabe do que vocês precisam?
O Pai Celestial não veste o pardal, não veste, não alimenta o pardal, não veste o lírio do campo, então ele sabe o que vocês precisam, mas peçam. Só que o Pai Celestial só vai dar aquilo que um pai daria a um filho. O Pai Celestial ele não vai dar tudo que vocês pedirem. Um pai não dá tudo que vocês pediram, mas um pai não dá coisa ruim pro filho. Cara, mas isso é louco, né, mano? Porque a galera entende o contrário, né? Costumo entender muito Tem coisas boas do que eu peço. Né? do que eu peço, mas Do que um pai. não do que um pai deseja. E muitas vezes o que o pai dá é um não, né? Às vezes é um não. É a melhor opção. Ah, mas não quero. Ah, mas vai ser o melhor para você. E Jesus deixa isso bem claro quando ele fala: poxa, vocês são maus, mas vocês dão coisas boas para os seus filhos. Seu filho pedir um pão, você não vai dar para ele uma pedra. Você vai dar um pão, porque você é pai. Se você que é mau sabe dar pão no lugar de pedra para o seu filho, porque o Pai Celestial não daria coisas ruins para vocês. Então peçam para Deus. Isso aqui é porque meio que a mentalidade judaica ela não tinha essa relação tão íntima com Deus. Sempre tinha um intermediador, que era o sacerdote. Sempre teria que existir um intermediador. Por isso que Cristo é chamado de o sumo sacerdote, o único intermediador entre Deus e os homens. Porque o sacerdote era essa intermediação. O povo falava com o sacerdote, não falava diretamente com Deus. São raros os casos das pessoas que falavam diretamente com Deus. Davi, Salomão e mais algumas outras pessoas. Mas a maior parte do povo era diretamente com o sacerdote. Então, o povo tinha um receio. O povo não falava nem o nome de Deus. Quanto mais chegar para Deus e falar com ele como se fosse um pai. É por isso que é escandaloso quando Jesus diz que ele é filho de Deus. Porque ninguém poderia ser chamado de filho de Deus. Porque Deus é um ser acima de todas as outras coisas. Mas aí Jesus fala, poxa, bate, ele vai te ouvir. Insiste lá na porta. Ele está aberto para te escutar, para saber as suas dores, para saber o que você precisa. E não tenham medo. Ele é um bom pai. Ele é o pai de vocês. Ele sabe dar coisas boas para os seus filhos. Uma pergunta só. Isso aí está relacionado quando eles trocavam de pena para escrever o nome de Yahvé? Tomavam banho? Eles trocavam a pena quando escreviam o nome de Deus. Eles trocavam a pena. Eles se lavavam, se limpavam primeiro e escreviam. Porque não podia tomar o nome do Senhor Deus em vão de qualquer maneira. Só que assim, isso tem a ver com esse distanciamento que eles tinham de Deus? Ou não? Isso está relacionado mais à pureza mesmo? É mais ao temor de usar o nome de Deus. O medo mesmo de usar o nome de Deus para qualquer coisa. Entendeu? Então, por isso que no lugar, muitas das vezes, quando eles escreviam Adonai no lugar de Yahvé. Entendeu? Então, eles não se relacionavam. Mas aí você percebe que aqueles que eram mais íntimos, como Davi usa muito nos Salmos, o Senhor, Yahvé mesmo. Davi usa isso muito direto. Parece que quanto mais próximo você está de Deus, menos esse negócio do nome é problematizado. É como se você fosse mais íntimo. Não tem por que eu não chamar o meu pai pelo nome. É mais ou menos esse entendimento. E aí, Jesus termina todo esse trecho dizendo que, assim em tudo, façam às pessoas o que querem que elas façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Então, tudo quanto vocês quiserem que os homens façam para vocês, façam também a eles. E essa é a regra de ouro que resume a ética do reino. O amor ativo ao outro, a outra pessoa, é o cumprimento verdadeiro da lei de Moisés e dos profetas. Então Jesus está deixando bem claro, não é aquilo que está sendo ensinado nas sinagogas, não é aquilo que os mestres da lei estão falando, aquilo que os saduceus estão falando, mas é aquilo que os profetas e a lei realmente falam. Amem uns aos outros, façam o que vocês querem que façam a vocês, façam pelo outro primeiro. Então, vocês não estão pedindo para o Pai Celestial de vocês te darem coisas
te dar coisas boas, como ele, por ser um pai bondoso, ele faz, antes de pedirem qualquer coisa para Deus, vai lá e faça o bem para o outro. E o outro te responderá com bem. É a consequência disso. Então a fé cristã ela se manifesta em atitudes concretas de amor. Isso é ser cristão. E aí Jesus entra então na parte de falar de dois caminhos. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida. Há um caminho estreito e um caminho largo. O reino de Deus não é popular e nem fácil de entrar. Quem acha que o reino de Deus é fácil, vive religião e não o reino de Deus. Vive religiosidade e não o reino de Deus. Acho que a gente tem muito isso agora, porque por ser país cristão, a gente tem o que é chamado cristianismo cultural. E tem um fenômeno que está acontecendo ultimamente, é que a geração Z de jovens tem ido um pouco mais para a igreja. Mas eles não vão para qualquer igreja. Eles vão para uma igreja que é cool, que é da hora, que é legal, que é instagramável, que dá para gravar reels, que dá para fazer alguma coisa. Por quê? Porque virou cultural. Porque agora é legal ser cristão. Pô, cristão já não é mais aquele tiozão de terno e gravata pregando no púlpito de madeira e todo mundo quieto. Ser cristão é um cara com luz de LED atrás, um monte de iluminação, roupa bege, calça jeans, tênis da Nike, com uma Bíblia, não aquelas biblionas já grandona, mas aquela Bíblia fininha, ou um tablet pregando. E falando que o quanto Jesus é da hora. E aí tá todo mundo indo. Da onde você tira que as pessoas vivem somente uma religiosidade dentro do que seria o reino de Deus? Como a maioria está indo por um caminho largo e não por um caminho estreito? É só você olhar o bairro. Não há mudança real. A favela ainda continua lá. Ainda tem muito assalto. Ainda acontece muita coisa ruim dentro do bairro. É porque Deus não reina ainda. É porque as pessoas, se você for na igreja aqui um pouco mais lá para cima, ali na Barreira Grande, estão mais preocupadas com dinheiro e com status. Não estão preocupadas com realmente o reino de Deus. Está preocupado? As igrejas aqui próximas estão mais preocupadas com o que a gente vai fazer, pô. Quanto é 6 mil reais o canhão de luz, então a gente vai gastar 6 mil reais no canhão de luz. A gente não vai comprar uma cesta básica, a gente não vai mudar a realidade que a gente vive. Porque esse outro caminho é mais complicado. Esse outro caminho, ele não tem glamour. Jesus disse que vocês seriam perseguidos e mortos por entrarem nesse caminho. Porque é estreito. Esse outro caminho não tem dinheiro fácil. Às vezes você vai ter que realmente viver o pão de cada dia. Você não vai ter um dinheiro lá na conta aguardando você, tranquilo, de boa, falando, tô com a minha vida garantida. Esse outro caminho faz você largar tudo o que você tem e viver aquilo que Deus chamou para fazer. Ah, é loucura. Deus mandou. Nossa, você vai largar seu emprego, você vai largar a sua vida confortável, vai largar a sua casa, a sua família. Vou. Eu deixo tudo para trás. Porque não é fácil. Se fosse fácil, estaria cheio. Igual tá as outras, tá essas igrejas populares zonas aí. Tá cheio. Mas não é um caminho fácil. É estreito. Então o caminho largo, ele representa sim uma religião sem arrependimento. E Jesus, ele não para por aí. Ele fala que no caminho estreito, são poucas as pessoas que entram por eles. O reino de Deus é feito de poucas pessoas que escolheram o caminho estreito.
Seguir Jesus exige uma renúncia e uma decisão consciente de que vai ser difícil, de que não vai ser fácil o caminho até lá. Tipo, você vai ter que abrir mão de muita coisa, sim. Você vai abrir mão do seu conforto, vai abrir mão dos seus prazeres, vai abrir mão do seu dinheiro, vai abrir mão do seu trabalho, vai abrir mão da sua família. Porque é estreito o caminho. Então atenção quando vocês entrarem pelo caminho estreito. Porque no caminho largo, a doçura das palavras é boa. Eles te convencem muito fácil. Por isso que eu recomendo lerem O Peregrino de John Bunyan. Assistiu o filme? É basicamente toda a vida cristã ali. Vai chegar uma hora que tipo, ele tem que decidir o caminho mais fácil e o caminho mais difícil. Até a cruz de Cristo. Aí ele vai pelo caminho mais difícil e acaba caindo no abismo de Dagon. Ele não era muito por aqui, mais fácil, né? Não é muito por aqui, né? Tipo, tava indo fácil. Ele, poxa, é o caminho mais fácil. De repente a colina começou a ficar mais íngreme, mais íngreme, mais íngreme. E no final ficou mais difícil. Ele parou no Dagon. Quanto que o outro caminho, que era realmente mais estreito e mais difícil, levava até a cruz. Mas era mais estreito, mais difícil desde o início. E no final ele achou a cruz de Cristo. Bendita cruz, bendito o sangue que por mim foi derramado. E aí Jesus, depois de todo esse ensino, ele faz 2 alertas. O primeiro alerta é sobre os falsos profetas. E aí ele, tenham cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos vocês o reconhecerão. Como se reconhece um falso profeta? O fruto. O fruto daquele profeta. E o que é um fruto bom para o reino de Deus? Quem se arrisca? Porque pra muita gente acha que bons frutos é, sei lá, o cara tem uma BMW na garagem. Nossa, ele é abençoado por Deus. Essa era a mentalidade judaica, né? Quanto mais gado, mais riquezas, mais abençoado por Deus. Por isso que os amigos de Jó falaram pra ele, você deve ter pecado contra Deus, irmão, porque você perdeu tudo. Você não tem mais a bênção divina. Porque na mentalidade judaica é quanto mais rico, mais abençoado por Deus. E a nossa mentalidade não mudou muito, né? Quanto mais rico, mais abençoado por Deus. Ah, é porque Deus me deu. Ah, é porque eu fiz alguma coisa. Poxa, eu fiz a oração. Uma vez eu lia, né? Uma dúvida que eu tenho, né, mano? Mas me parece que esse fruto é o que está em Gálatas 5:17. Ele fala dos frutos que você tem em vida. Que você manifesta com vida, certo? É que Gálatas 5:17 fala do fruto do Espírito. Então, tipo, se você tem o Espírito Santo, quais são a consequência disso? Então, o fruto do Espírito é um único fruto, Certo. que é o Espírito Santo. Certo. E o Espírito Santo, ele te conduz a viver com mansidão, longanimidade, benignidade, tal, e te traduz isso em algumas ações. Mas um fruto do verdadeiro discípulo, ele tem o fruto do Espírito, mas ele perdoa, é misericordioso, ajuda o próximo, tem piedade, faz caridade, oração, jejum, vive numa dependência de Deus. Isso é fruto de um verdadeiro discípulo. E aí você olha para o falso profeta, ele está mais preocupado com os resultados. Eu tenho que ter minha igreja com tantos membros. Eu tenho que arrecadar tantas coisas. Ou
mais preocupado com fruto de carnalidade. Poxa, Deus falou que não era assim. Calma, não é bem assim. Não é porque Deus falou que não era assim, é que os religiosos interpretam dessa maneira. Mas a palavra de Deus, ela foi escrita por vários homens, a gente tem que ter cuidado na hora de falar sobre a palavra de Deus. Né? Porque talvez nem seja a palavra de Deus. Eu acho que o melhor exemplo disso, deve ser Balaão, né? Balaão. Balaão tinha... uma vez acho que eu vi um podcast, o cara fala isso, né? Ele acerta todas as profecias. Né? Balaão não errou tinha a palavra uma. de Deus, né, mano? Na boca dele. Só que, mano, ele era um falso profeta. Ele era um falso profeta. Quer um exemplo? Usando Balaão. A gente acredita muito que se alguém falar uma profecia, essa profecia se cumprir, ele é de Deus. Ele é um verdadeiro profeta. Você fala, poxa, esse cara aí é um verdadeiro profeta. Um cara que tá ali pregando e de repente fala até o seu CPF. Não, e é o que eles usam hoje. Eles falam assim, ó, se eu sou um profeta de Deus, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Balaão não errou uma profecia. Não errou nada. E ainda assim era um falso profeta. Ele cobrava pelas profecias. Ele estava mais preocupado com o que ele ganhava com as profecias do que com as profecias em si. Essas pessoas estão muito mais preocupadas com quantos seguidores eles vão ter, com quantas pessoas vão estar reconhecendo ele, seguindo ele, bajulando eles, do que realmente fazer a vontade de Deus. A ponto de que Deus usou uma mula para falar com Balaão. Já que você não quer profetizar contra Israel, porque agora eu não vou profetizar contra Israel. Porque Balaão só profetizava coisa boa, tá? Balaão não profetizava desgraça. Aí Deus falou, agora você vai profetizar desgraça. Ele, não vou fazer isso contra Israel, tá doido? Eles vão me matar. Aí ele, deixa eu fazer a mula falar pra você ter certeza que sou eu que tô falando. Que se você não fizer, você vai dar conta comigo. Aí Balaão, eita, é melhor parar de graça, né? E profetizou contra Israel. Tá. Mas assim, Balaão termina caindo mesmo no juízo de Deus. Termina assim. Termina como falso profeta, caindo no juízo de Deus. Ele chegou a profetizar contra Israel, mas... Eu demorei um pouco pra entender, eu li algumas vezes, mano. Eu nunca sabia se ele era bom. Não, ele só profetizou, mas no final a Bíblia deixa ele bem claro como falso profeta e falso profeta. Se você for lá em Apocalipse, diz que os falsos profetas não herdarão. Entendeu? E o título dele é um falso profeta. Então, a aparência desses profetas, elas podem enganar. Mas os frutos que eles geram revelam a verdade de quem eles são. Aí você percebe, poxa, eles não estão preocupados com pessoas, eles não estão preocupados com almas, eles não estão preocupados com o reino de Deus. Eles estão preocupados consigo mesmo, viverem para si e só para si. E aí ele vai chegar naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz muitos milagres. E aí Jesus termina dizendo, ah é? Você fez tudo isso? Parabéns, mas eu não te conheço. O final é isso, eu não te conheço. Os frutos, eles incluem um caráter de ensino e de impacto que é verdadeiramente espiritual. Então a vida da pessoa confirma se ela é de Deus ou não. Se ela é um verdadeiro profeta ou não. A vida dela vai validar a mensagem dela ou a vida dela vai desmentir a mensagem dela. E aí, isso a gente pode também dizer que Jesus deixa bem claro quais são os falsos discípulos. Porque muitos vão chegar naquele dia dizendo, Senhor, em teu nome eu fiz muitas coisas. Senhor, eu servi você. Eu ia para a igreja. Eu orava, eu buscava, eu falava com você, eu ajudava os irmãos. E aí Cristo diz, eu não conheci você. É porque a nossa atividade religiosa, ela não substitui o relacionamento com Cristo. O fazer, a gente tem piedade. A gente ajuda os outros, a gente faz caridade. A gente ora, a gente busca, tal, beleza. Mas isso pode ser só uma fachada. No final das contas.
Porque você está mais preocupado com o fazer do que um relacionamento com Cristo. Porque a resposta de Cristo para a pessoa não é tipo, poxa, faltou fazer isso aqui da lei para você, por isso que você não vai entrar. Faltou você fazer isso, faltou você fazer aquilo. Não, a resposta de Cristo é, eu não me importo com o que você tem feito, eu me importo porque eu não te conheci. Não sei quem é você. O relacionamento com Cristo é mais importante do que as obras. É por isso que a salvação é por fé e somente por fé em Cristo Jesus, por meio da graça. Por quê? Porque aí se cria um relacionamento. O que tem na mente do judeu naquela época? Não consigo me relacionar com Deus, eu preciso de um intermediador. O que Cristo está dizendo? Vocês precisam sim se relacionar com Deus, porque eu preciso conhecer vocês. Eu preciso estar em contato com vocês. Isso é mais importante. A obra vem como consequência disso. Ter piedade, fazer caridade, ajudar pessoas, amar o próximo, ter misericórdia, ter perdão e etc. E isso é um fruto de que você é uma boa pessoa, de que você é um discípulo de Deus. Legal. Mas o que vai te salvar não vai ser isso. O que vai te salvar é ter um relacionamento com Cristo. Porque você acredita que Ele é real. Você tem fé nele. Se você tem fé nele, acredita que ele é real, automaticamente o que você mais vai fazer é querer se relacionar com ele. A gente está falando do Criador do Universo, a gente não está falando de qualquer pessoa. Olha para os grandes filósofos, o que eles mais querem é buscar um sentido para esse mundo. Por que esse mundo foi criado? A gente tem um sentido, a gente sabe o porquê, mas a gente não quer se relacionar. A gente não está pouco se importando. E aí quando chegar naquele dia, não vai importar suas obras, vai importar se você conheceu a Deus ou não. E Cristo só vai olhar para você e vai dizer, eu não te conheci. Então, preste atenção nos dois fundamentos. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um sensato que construiu uma casa sobre a rocha. É isso que Cristo diz. Você é sensato, você vai ouvir todas as minhas palavras. Tudo que eu ensinei para vocês nesse sermão. E o que é ter a casa firmada sobre a rocha? É colocar uma pedra, colocar uma casa em cima? Não. A gente costuma criar sapatas. Hoje em dia a gente cava os buracos, cria sapatas para poder fazer o firmamento da casa. Mas, por exemplo, para subir um prédio, quando a gente vai estudar topografia, a gente olha o terreno e vê onde tem rocha naquele terreno para poder jogar concreto, para poder firmar os alicerces do prédio. É disso que a gente está falando. Uma casa na rocha, alguém sensato, é alguém que cava um buraco, se esforça tanto até encontrar pedra para fazer seu alicerce. Ser sensato exige esforço. Um esforço de cavar profundamente até encontrar uma pedra para construir o alicerce da casa. É por isso que Jesus está dizendo, o sensato, ele tem a casa firmada na rocha. Quem ouve minhas palavras e as pratica é esse cara que cavou muito fundo, que ralou pra caramba, porque não é fácil praticar o que eu estou falando aqui. Exige de você, exige das pessoas, e aí, João, um trabalho para fazer tudo isso, para praticar o que eu estou ensinando desde o capítulo 5, 6 e agora o 7. Então Jesus deixa bem claro, é isso que vocês devem discernir. Vocês são sensatos, vocês vão praticar aquilo que eu ensinei a vocês. Isso é o verdadeiro espelho do que é um discípulo de Cristo. É por isso que o Sermão do Monte ele é tão importante para entendermos como é viver o reino de Deus. Então, a obediência
verdadeira palavra de Deus, aquilo que ele ensinou, aquilo que Cristo estava ensinando, é um verdadeiro teste de fé. Porque as tempestades vêm contra aquela casa. Os rios transbordam e batem contra aquela casa. Os ventos sopram, mas ela se mantém de pé. Se mantém firme. Agora, isso estava... Pensa naquela multidão ouvindo tudo aquilo. Jesus não termina dizendo, legal, vocês que praticam. Ele fala, mas vocês que ouvem estas minhas palavras, tudo isso que eu falei agora, e não praticam, vocês são como insensatos, que construiu a casa sem alicerce. Porque no meio da areia não tem alicerce. Não tem pedra para você cavar e achar para poder construir o alicerce. Aí você fala, não, mas aqui eu vou construir o terreno, tá legal, pelo menos eu tenho uma casa. E acaba caindo. Então Jesus deixa bem claro, ouvir não é o bastante. Ouvir as palavras dele, que ele acabou de falar ali, não é o bastante. É necessário obedecer. Quem obedece, cria os alicerces. E aí quando a multidão, Jesus encerra então, finalmente o seu grande sermão. A multidão olha aquilo e olha, caramba, que autoridade é essa com quem ele ensina? É uma autoridade maior do que a dos mestres da lei, que era a maior autoridade no meio do povo, porque eles sabiam a lei, eles eram mestres da lei de Deus. Eles olham para Cristo e ele ensina com mais autoridade do que eles. Até porque quem estava falando não era qualquer um. Quem estava falando era o próprio Deus. Jesus ensina com autoridade divina. Ele não apenas interpretava a lei e os profetas. Ele falava exatamente aquilo que Deus queria. A autoridade de Jesus, no fim, confirma a sua identidade, o Messias. Deus conosco, Emanuel. Ele estava ali, ensinando, no alto de um monte, para uma multidão inteira ouvir o que é viver o reino de Deus. Então, o verdadeiro discípulo, ele vai cumprir tudo aquilo que Cristo ensinou. Esta é a vida do reino de Deus. O verdadeiro discípulo, ele não apenas ouve Jesus, ele discerne corretamente o que Jesus ensina. Ele escolhe sim o caminho estreito, o caminho mais difícil. E ele constrói uma vida dele em obediência a esse Deus e cria um relacionamento direto com ele. Então, pensando em todo o capítulo, a gente precisa muito, antes de tudo, examinar a nossa forma de julgar uns aos outros. Primeiro, pensando em nós e resolver os nossos problemas. Depois, tirou a trave do seu olho, você tira o cisco do olho do irmão. Você vai desenvolver um discernimento espiritual. Depois você vai perseverar na oração com o Pai, escolhendo o caminho estreito, escolhendo o relacionamento com Ele, avaliando os frutos para saber quem é discípulo e quem não é, quem é falso profeta e quem não é, e construindo uma vida sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que Cristo ensinou, e vivendo essa palavra de forma a ser praticada na nossa vida. Amém? Cara, eu acho que eu não vou fazer perguntas, não. Foi bem legal. A gente finalmente terminou o Sermão do Monte. Agora é o próximo capítulo 8. Aí agora a gente vai voltar a fazer capítulos a capítulos. É que o Sermão do Monte queria dar mais uma atençãozinha. Obrigado. Tamo junto.